simplesmente apaixonada por cristais. Olá pessoal, hoje a gente vai falar dos cristais. E sim, eu sou a louca das pedras, eu tenho vários espalhados pela minha casa, eu uso como acessório, eu uso dentro da bolsa, eu uso em caso de enfermidades, eu presenteio pessoas com cristais. E sim, eu sou essa pessoa. Mas os cristais também são uma das minhas principais ferramentas de trabalho, porque eles fazem parte do conjunto de técnicas que eu utilizo para harmonização de ambientes. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, pedras e cristais já é um assunto super antigo, aparecem lá no início da história toda, mas aparecem de uma forma muito mais funcional a princípio, né? Então, lá nos registros na fase de pinturas rupestres, na fabricação também de instrumentos para caça. Mas ao decorrer da história, os cristais vieram ganhando uma conotação simbólica nisso tudo. Então, se vocês forem pesquisar sobre esse assunto, vocês vão ver a simbologia em várias civilizações que foram super importantes para o nosso desenvolvimento. Então, lá no Egito, na Grécia, enfim, existem vários relatos e várias utilizações dessas pedras de uma maneira muito mais simbólica. Então, sempre associando uma pedra com uma determinada função. Então, além delas estarem associadas à riqueza, por óbvio, né? Elas também tinham alguns usos específicos, então elas começaram a ser utilizadas como amuletos e começaram a ser utilizadas também em alguns rituais, enfim. Com o passar dos anos, principalmente lá na Europa, começaram as pesquisas e as utilizações dessas pedras para fins medicinais e hoje a gente tem o que se chama de cristaloterapia. Então, o uso desses cristais em pessoas e em ambientes de forma curativa. Então, existem várias formas de se trabalhar com esses cristais. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar várias terapias que são associadas aos cristais de forma mais direta, né? Onde se coloca em posições específicas. Você pode utilizar como amuletos, né? Em acessórios, carregar junto com você. Vocês podem fazer elixir, existem, várias formas, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a forma principal que eu utilizo e sugiro para os meus clientes, que é a utilização dos cristais nos ambientes. Hoje a gente sabe da importância da presença desses minerais no nosso organismo. Eles estão muito associados a questões emocionais, principalmente. Então a gente vai lá no médico, faz uma bateria de exames para ver se está tudo certo, né? Então a cristaloterapia vai considerar que os cristais tem uma estrutura química específica e que a gente consegue se beneficiar também dessas características a partir da vibração que esses cristais vão emitir. Então, por isso a utilização deles em pontos do corpo em específico e ambientes. É super fácil vocês encontrarem aí pela internet as características de cada cristal. Eles estão muito associados às cores, né? Então, tem muitos dos conceitos de cromoterapia envolvido. Então, qual que é a composição que fez ele chegar a essa característica e como que ele vai atingir a nível físico, emocional e até espiritual nas pessoas. Então, os cristais são uma ferramenta muito bacana porque, além de lindos para serem utilizados na gente e principalmente nos ambientes como um artigo de decoração, né? Eles são uma fonte inesgotável de energia. Então, eles têm uma característica X e eles a transmitem por todo o tempo e a gente consegue utilizar isso a favor da gente. Mas espera aí! Antes de sair comprando um monte de cristal, vocês precisam prestar atenção em algumas coisinhas que vão afetar diretamente na qualidade e principalmente no preço dos cristais que vocês vão encontrar. Então, primeira questão a ser observada: vocês podem encontrar um mesmo cristal de diversas formas. Por exemplo, vocês podem encontrar ele no seu formato bruto, né? Então, ele é o mais próximo de como se retira da natureza, né, essas pedras. Esses daqui refletem muito. Vocês podem encontrar eles rolados também, que acaba sendo mais útil no caso das terapias, onde você precisa posicionar, né, que vai ficar um pouquinho mais confortável. Essas daqui que tem muitas pontas acabam machucando. Vocês vão encontrar lapidado, né, feito por alguém. E também tem alguns que possuem essas pontas de forma natural. Existem várias características específicas, eu até comentei sobre isso lá no meu Instagram, os formatos naturais de cada cristal, né? No caso das drusas, também.
Não. As pedras possuem características físicas muito diferentes entre elas, então nem todas são como os quartzos, né, que são esses mais lisinhos, digamos assim, né? Algumas delas têm filamentos, né, como a turmalina, como a selenita. Elas são naturalmente dessa forma, tá? Como a vassoura de bruxa. Então vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado nisso em relação ao uso que vocês vão fazer. Então, minha opinião em relação aos formatos dos cristais. Eu costumo utilizar e gosto muito das versões mais brutas, mais naturais dessas pedras. Então, as que eu mais utilizo, principalmente em ambientes, porque eu particularmente amo o formato natural da pedra, é ela bruta ou ela em drusas. E eu utilizo muito como ferramenta como um artifício de decoração, na verdade. Em joias também eu sempre utilizo as pedras brutas. Mas, enfim, essa é a minha preferência. A característica vibracional dela vai acontecer de qualquer forma. Então, segunda questão a ser observada são os tamanhos. Então, como eu disse, existem várias formas de utilizar os cristais, né? De uso individual, em ambientes, enfim. E essas pedras precisam ser proporcionais ao uso. Então, se vocês estão tratando uma pessoa, quando se coloca numa terapia, numa maca, faz sentido você utilizar uma pedrinha desse tamanho aqui, porque você está tratando um chakra, né? Você está posicionando em um lugar. Agora não me venha querer tratar uma casa inteira com uma pedra desse tamanho, né? Tem que ser proporcional. Então, sempre um bom senso em relação a isso. Se você está tratando um cômodo, faz sentido ter um desse tamanho. Se você quer atingir um andar inteiro, existem pedras gigantes que podem ser compradas, né? Existem mesas, existem várias coisas que podem ser feitas de cristais e podem ser utilizadas até como uma decoração, né? Isso que eu defendo, utilizar todas essas curas no ambiente de uma forma bonita. Então, eu preciso levar em consideração essa questão da proporção da utilização, tá, gente? Sempre um bom senso em relação a isso. Um terceiro ponto a ser observado é a pureza do seu cristal. Então, vocês vão ver que é muito comum numa loja de cristais você ver um mesmo cristal com valores totalmente diferentes. E isso tem relação com a mistura de pedras que podem acontecer ali. Então, às vezes você vai encontrar uma turmalina, mas ela tem alguns outros pontinhos aqui que tem outras pedras juntos. Às vezes pode ser uma esmeralda, por exemplo, sai super mais caro, porque você tem pontinhos de uma pedra super cara. Ou às vezes você tem muito mais quartzo misturado com uma outra pedra, então ela acaba saindo mais barata. A ametista, por exemplo, quanto mais roxa, mais cara ela vai ser. O citrino também, quanto mais colorido, né, quanto mais amarelado, mais caro ele vai ser. Um quartzo, quanto mais transparente, quanto menos resíduos ele tiver ali dentro, mais caro ele vai ser. Então, quarta questão é que todo cristal, independente da característica individual de cada um deles, pode ser programado. E o que eu quero dizer com isso? Que ao posicionar o cristal no teu ambiente ou colocá-lo no seu pescoço, enfim, da forma como você vai utilizar, que você ponha uma intenção nesse cristal. Então, por exemplo, nas minhas consultorias eu sempre indico e eu sempre justifico o porquê que eu estou sugerindo o uso daquele cristal. Então é importante que a pessoa, quando for posicionar ele no ambiente, coloque essa intenção específica, porque além das características que a gente já conhece que cada cristal tem, a sua intenção vai ser transmitida para o ambiente, para você a todo momento. Isso é muito importante, isso tem uma força muito grande. Então, quinta questão, e não menos importante, na verdade, muito importante, é de que não é só comprar o cristal, botar na sua casa ou pegar sua joia e colocar no seu pescoço. Os cristais precisam ser limpos e energizados com frequência. Então, a gente vai considerar que os cristais foram extraídos e eles passaram um caminho muito longo até chegar na sua mão. Então tem desde a pessoa que extraiu, que a gente precisa levantar uma questão aqui, que existem alguns lugares específicos de extração de cristais e pedras que existe mão de obra escrava envolvido, né? Então já não é uma energia bacana, a gente não tem muito controle sobre isso, mas isso existe. E passou pela mão do vendedor 1, vendedor 2, o transportador, chegou na lojinha, a pessoa que pegou, mas não levou porque achou caro, enfim, e daí chegou você e comprou. Então existem muitos registros nesses cristais que precisam ser limpos, né, antes de você colocar no seu ambiente, principalmente quando a gente compra e depois ainda fazer essa manutenção.
Existem várias formas de limpeza de cristal, várias coisas que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, você não pode limpar com água uma pedra dessa daqui. Tem pedras que se desfazem, tem pedras que mudam de cor, isso é assunto para outro vídeo. Caso vocês tenham urgência nesse conteúdo, eu já falei sobre ele nas minhas redes sociais no Instagram, eu tenho alguns destaques falando sobre isso e alguns posts falando sobre isso. Mas eu pretendo trazer um vídeo mais detalhado para vocês, porque tem várias questões que precisam ser levadas em consideração. Mas, a princípio, essa é a mensagem que é importante para vocês. Sempre que comprarem um cristal, limpem e lembrem de fazer essa manutenção, tanto de limpeza e energização. Não é só limpeza, tá? Então a gente sempre vai energizar aí com a luz do sol, com a luz da lua, enfim. Existem várias formas também, tá? Então, gente, nesse vídeo eu quis trazer as informações que, ao meu ver, são essenciais pra gente começar a falar sobre cristais. Existem muito mais informações sobre cada um deles, sobre a manutenção deles, sobre o uso deles nos ambientes, enfim. E eu pretendo trazer isso pra vocês, mas esse vídeo não pode ficar tão longo assim, né? É muita informação de uma vez só. Mas como eu disse, caso tenha uma urgência, eu já falei sobre algumas dessas questões lá nas minhas redes sociais. Deem uma fuçadinha lá que vocês já encontram. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se encantem cada vez mais por esse universo, que eu sou super suspeita pra falar, mas então eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido algumas questões pra vocês, mas mesmo assim, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar o joinha, de se inscrever no canal, isso é super importante, eu tô começando do zero. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês se apaixonem cada vez mais por esse universo, que é muito fascinante, e usufruam aí das qualidades desses minerais incríveis e que podem ser muito úteis aí, muito benéficos pra gente, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!